Este café filosófico recebe o jurista Miguel Reale Júnior para falar do tema ética e amizade. Baseado na filosofia dos estoicos do que seja amizade e na filosofia de Kant do que seja ética, Reale Júnior nos mostra o que significa a amizade e quais os seus inimigos. Por que a amizade não é um valor primordial da vida contemporânea? Ser amigo é mais do que conhecer o outro, é compreender o outro. Este programa do Café Filosófico faz parte do módulo Amizade em Tempo de Risco, que tem curadoria do psicanalista Jorge Forbes. Bom café filosófico. Amizade é, antes de tudo, confiança. Eu creio e sugeri que o tema fosse ética e amizade, exatamente porque é nos autores, nos estoicos, no pensamento ético dos romanos, especialmente de Marco Túlio Cícero, que nós vamos encontrar já um perfeito desenho daquilo que vem a constituir a amizade. E amizade, dizia Cícero, é, antes de tudo, confiança. Estabelece uma relação entre eu e tu. Esta relação entre eu e tu, para que ela possa se aprofundar, para que ela possa se sedimentar, para que ela possa se transformar em amizade, ela deve deixar de ser uma relação entre o eu e o objeto. O outro não pode ser objeto e eu não posso ser objeto do outro. Enquanto houver uma relação de eu-objeto, de observação, de distância, de perspectiva longínqua, não existe a possibilidade de se ter afeto como o alimento, como o alicerce, como o cimento entre duas pessoas. Na verdade, há uma distância. É necessário quebrar essa distância. Quebra-se essa distância entre eu e tu no momento em que eu admito o outro como uma outra pessoa, numa relação de identidade, de igualdade, em que não me ponho como um observador distante, mas me ponho como alguém solícito. Neste instante, a pessoa que olha para o outro também se abre para o outro, e aproxima o outro, e estende a mão para o outro. Faz do outro objeto, não da sua observação, mas da sua solicitude, do seu interesse. E nesse instante, o outro se transforma em alguém a ser compreendido, não apenas conhecido. Não apenas conhecido, a ser compreendido. Mas neste instante, aquele que compreende deve ter também a disponibilidade de se fazer compreendido. Então há como que uma abertura de ambos os lados, estabelece uma relação dialogal, em que ambos têm um despreendimento para que sejam conhecidos, mas mais que conhecidos, compreendidos. E nesse instante em que há aproximação entre o eu e o tu, entre dois eus, nesse instante nós temos o surgimento da confiança. Pois bem, quando se estabelece uma relação de amizade, não é apenas o amigo o repositório das minhas confidências. Eu não apenas vou fazer confidências, eu vou fazer confidências, mas eu tenho que permitir que o outro faça confidências. Porque na relação de amizade,
O que mais se deve buscar não é me revelar ao outro, mas permitir que o outro se revele a mim, fazendo com que essa revelação para mim seja também uma revelação para ele mesmo. É uma forma de se conhecer. Numa relação de amizade, nós acabamos nos conhecendo a nós mesmos. Vejam como se cria uma interação, um entrelaçamento. Eu permito que o outro me conheça, eu faço confidências, mas ao fazer essas confidências, eu viabilizo conhecer a mim mesmo e me colocar à sua disposição para ser objeto de uma lealdade. A ideia de sinceridade máxima na relação da amizade é uma ideia que vem do tempo que a gente acreditava que era possível dizer tudo. Penso que nós devemos começar a nos habituar a que nem tudo pode ser dito, não porque se esconde alguma coisa, mas é que a língua não é capaz de dizer tudo. Então, a amizade é pelo dito e pelo não dito. A amizade, ela sempre tem uma parte de equívoco e de mal entendido. Nesse sentido, ser amigo é não reagir paranoicamente ao primeiro mal entendido, ao primeiro não telefonema, ao primeiro esquecimento de um jantar. E, portanto, não dá para pensar que a lealdade seja dizer tudo. Mas a lealdade talvez seja dizer tudo o que é possível dizer. Todos nós somos, evidentemente, vaidosos. Todos nós temos a vaidade daquilo que nós somos. Ainda bem. Todos nós temos uma satisfação daquilo que nós realizamos. Eu digo que é muito satisfatório encontrar as pessoas satisfeitas consigo mesmo. Se eu encontro um sapateiro, ele é capaz de me dizer que ninguém faz melhor meia-sola que ele no bairro. Ele tem uma satisfação, um orgulho da sua profissão, daquilo que ele faz. A nossa vida é definida pelos nossos horizontes profissionais, principalmente, nosso trabalho, as nossas ambições afetivas. Nós temos ambições, nós temos vaidades. Agora, o que pode ser pior na relação de amizade e que venha a minar aquilo que de positivo existe na amizade é a bajulação. Quanto mais nós somos satisfeitos conosco mesmo, mais suscetíveis nós somos à bajulação. Ou seja, os resultados da lisonja são maiores frente àquele que se lisonjeia a si próprio. Isso já dizia Cícero. Quanto mais eu me ufano e me coloco muitas vezes até alheio à realidade, porque tenho uma visão muito positiva de mim mesmo, mais facilmente eu sou objeto da lisonja. O amigo não pode lisonjear o outro. Pode enaltecer o outro quando esse outro merece ser enaltecido. Mas a lisonja como o elogio fácil, o elogio que apenas engana, a hipocrisia entre amigos não pode existir. Se há uma coisa que a amizade deve permitir, é o direito de dar conselho. Há um direito de dar conselho. Há mesmo um dever de desagradar o amigo. Acho que todos vocês já devem ter passado por uma dificuldade desta. Eu devo cativar o meu amigo lisonjeando? Eu devo, afinal, camuflar a realidade e não
revelá-la, não cutucar a onça com vara curta, não mostrar ao meu amigo o ridículo pelo qual ele está passando? Eu devo sonegar a verdade para não quebrar essa amizade? Ou a amizade exige que eu abra mão até mesmo dela, arriscando dizer a verdade para aquele que muitas vezes não a pretende ouvir? Será que dizer a verdade, por gerar o ódio, deve estar afastado da relação de amizade? Será que nós devemos dourar a pílula para não perder o amigo? Ou devemos dizer a verdade para perder o amigo, mas manter a amizade? Porque como é que eu mantenho a amizade? Como é que eu tenho confiança? Como é que eu tenho fidelidade? E esta fidelidade vai ser posta à prova em diversas circunstâncias. A fidelidade vai ser posta à prova no momento em que se alcança o poder e que se despreza o amigo. Ou no momento que o amigo cai em desgraça, está na infelicidade financeira, moral, e eu me afasto do amigo para não me contaminar ou para não me revelar próximo de quem se encontra na desgraça. Portanto, a fidelidade esta confiança, esta fidelidade para com o amigo, exige inúmeros sacrifícios. Exige ultrapassar vários desafios. O jurista Miguel Reale Júnior definiu a amizade como uma relação de identidade, de igualdade. Na relação com um amigo, nós nos abrimos para o outro e acabamos por conhecer a nós mesmos. A verdade na amizade exige ultrapassar desafios. Agora, o jurista Miguel Reale Júnior apresenta um tema ético. O que fazer quando o amigo tem uma atitude desonesta? Devemos acusar, nos omitir ou ser condescendentes? Tendo como horizonte o fato de que ser amigo é auxiliar o outro na prática da virtude, Reale Júnior desenvolve as delicadas questões morais sobre o tema, verdade e amizade. Você está no Café Filosófico. A amizade, ao mesmo tempo, será que ela permite, ela justifica que se pratique coisas ilegais para favorecer o amigo? Será que a amizade, ela vem a justificar que eu faça um desvão e não atue eticamente, honestamente, para proteger um amigo? Para favorecer um amigo? Para privilegiar um amigo? Até onde pode um amigo sair da linha correta de comportamento para não prejudicar ou para auxiliar um amigo? A amizade foi feita para que exista uma cumplicidade na prática de condutas desviadas, ou ela existe para que um auxilie o outro na prática da virtude? Eu já passei por momentos assim. Eu acredito, e é difícil agir assim, uma coisa é pensar, outra coisa é agir, que nós não podemos ser condescendentes com os erros dos amigos. Nós podemos silenciar em determinadas circunstâncias para não acusar um amigo, mas na relação entre eu e o amigo, eu não posso me omitir. E nem posso atuar de forma a permitir que os atos ilegais praticados pelo amigo
permaneçam impunes. Eu posso, no máximo, me omitir, mas não posso mentir. A omissão é uma forma tênue da mentira, mas eu posso me omitir. Até porque estou tocado pelo sentimento de afeição. É por isso que no processo civil ou no processo criminal, processo penal, a pessoa pode se declarar amigo e reconhecer que ela não tem condições efetivas de dizer a verdade. E prestar um depoimento sem o compromisso de dizer a verdade para não praticar um falso testemunho. É por isso que o juiz, quando tem relação de amizade com a parte que ele deve julgar, pode se declarar suspeito. Ele é suspeito, porque ele vai ser tocado, não por um sentimento que leve à justiça, mas por um sentimento que pode afastar da justiça. A justiça é sempre um sentimento. É uma questão que vamos ver um pouco mais adiante. A justiça é sempre sentimento. A justiça não é algo que brota exclusivamente de uma análise racional do fato e do direito. A justiça só se concretiza na medida em que ela é ditada pelo direito, pela análise imparcial dos fatos, mas também por uma intuição, por um sentimento, pela sabedoria prática, pela prudência. Mas o juiz pode dizer, eu não tenho exatamente o que falta ao juiz quando ele é amigo da parte. Ele pode conhecer o direito, ele pode conhecer os fatos, ele pode analisar as circunstâncias todas com objetividade, mas lhe falta esse último toque que dá efetivamente o sentido da justiça, que é a possibilidade de ser prudente, de ter uma sabedoria prática, de ter uma intuição, de que o justo encontra-se, e a justa medida encontra-se na solução X. Neste instante em que ele vai criar mais do que observar e deduzir, ele vai ser traído pelo seu sentimento de amizade. E, portanto, ele pode se declarar suspeito. Se o amigo tem que denunciar o erro, se o amigo é um juiz do outro amigo. A palavra denunciar diz respeito a falar do erro para alguém. Eu não acho que o amigo deva denunciar o erro, mas eu acho que o amigo não tem nada que evite. Ser amigo não é evitar ver ou falar dos erros do amigo. Para citar algo do meu querido amigo Miguel Reale Júnior, e não sei, eu não me lembro dele ter citado isso no programa, mas é uma frase dele. Ele tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o preço da liberdade é o eterno delito. É uma frase chocante, porque nós fomos acostumados com a frase: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Ouvir isso de um jurista, né, e de um especialista em direito penal pode trazer uma certa insegurança. Mas como? Então, existe um quantum de delito necessário ao bom funcionamento da sociedade? Pois é, né? É isso mesmo que a frase diz. Eu diria que não existe amizade sem erro. Mas eu também acho que não existe sociedade sem erro. O extermínio do erro da sociedade sempre vai nos levar a pensamentos totalitários tipo pena de morte. Não há como não chegar nisso. Achar que a gente vai consertar a sociedade na extinção do erro. Por outro lado, a amizade não é uma coisa eterna. E às vezes você gosta muito de uma pessoa e tem um bem enorme por um amigo, mas esse amigo muda muito a sua posição. E aí talvez o último ato de uma amizade digna desse nome seja dizer para o seu amigo: tchau, não somos mais amigos, não podemos mais ser amigos. A mesma coisa, uma testemunha de um fato praticado por um amigo, que é colocado sob suspeição. É amigo.
O amigo, portanto, ao depor vai ser até arguído pela parte contrária que ele, por ser amigo, não tem condições de dizer a verdade, e o juiz vai perguntar ao senhor, acha que o senhor tem condições de dizer a verdade? Muitas vezes eu já vi amigos dizerem, não, eu tenho condições, eu vou dizer a verdade. Ele está dizendo a primeira mentira. Mas até onde se pode condescender e ajudar e privilegiar um amigo? Se justificaria que alguém prestasse um falso testemunho para ajudar o amigo? O próprio Código Penal entende que no falso testemunho existe o falso testemunho quando existem esses laços de afeição. Mas eticamente, não no plano exclusivamente jurídico, mas no plano ético, eu entendo que não se justifica mentir. Eu posso mentir, eu prefiro não depor. Eu não tenho condições efetivas de depor sem que a minha palavra esteja sob suspeição. Há uma expressão latina: sou amigo de Platão, mas mais amigo da verdade. E é exatamente isto. Se alguém tem que tomar uma decisão, ou alguém tem que, por infortúnio, decidir sobre uma situação em que está envolvido um amigo, há que ser mais amigo da verdade do que amigo de Platão. E até que ponto ser amigo da verdade exige que eu deixe de dizer ou de realizar a crítica ao amigo que merece a crítica? Mesmo que esta crítica seja uma crítica pública. Eu já passei por isso. Amigos que passaram a ocupar cargos públicos e que por um tempo tiveram praticando erros, e erros graves, tiveram a minha omissão durante algum tempo. Mas chega um instante em que se coloca uma alternativa. Eu devo continuar me omitindo de dizer o que é certo em favor do interesse geral? Ou devo superar a relação de amizade e colocar o interesse geral acima do sentimento de afeição? Se eu sou perguntado, se eu sou demandado para fazer uma análise da ação de uma determinada pessoa, minha amiga, envolta em tarefas públicas, o que eu devo fazer? Se eu tenho uma responsabilidade e a minha palavra tem algum significado e algum peso, eu devo apenas elogiar o amigo e mistificar? Eu devo manipular a verdade para proteger o amigo das críticas justas? Ou eu devo ser mais amigo da verdade e dizer, Platão, eu sou mais amigo da verdade. E os erros são esses, esses e esses. Eu creio que eu sou mais amigo, na verdade, até de Platão, ao falar a verdade, do que ao insensá-lo indevidamente. E incentivando a continuar na trilha do erro. Daquilo que eu sei que é errado. Daquilo que eu sei que está contrariando o interesse geral. Porque eu tenho, antes de tudo, que admitir que o meu amigo esteja fazendo o certo. Eu quero que o meu amigo seja, em algum momento, não apenas em algum momento, mas ele seja o espelho do certo. Vejam quantas questões éticas se colocam quando nós vamos discutir a questão da amizade. O jurista Reale Júnior falou da necessidade de não nos omitirmos em relação ao amigo. A verdade pode muitas vezes ir contra a própria amizade. Este é mais um desafio da amizade em tempo de risco.
O tema deste café filosófico é ética e amizade. O que acontece quando amigos estão atrás de uma mesma glória? Nesta parte do café filosófico, o jurista Miguel Reale Júnior observa que só a lealdade na disputa pode fazer a amizade não se transformar em ressentimento. Agora, no café filosófico. Uma outra dúvida que surge é saber: e se os amigos disputam a mesma mulher? Ou se eles estão em busca das mesmas honras? Se eles estão atrás das mesmas glórias? E só um pode ser contentado pelo destino? Porque efetivamente as pessoas podem estar dirigidas pela busca, especialmente do poder econômico, do poder político, que é o mais perigoso vestíbulo do mal. O poder político é o vestíbulo do mal. É a antessala do inferno. Nós temos exemplos bastante significativos na história recente do nosso Brasil. Pois bem, na disputa pelo poder, até tu, Brutus, a disputa pelo poder entre amigos, ela não pode deixar de existir, a não ser com a renúncia que se faça em favor do outro. É um dado. O que deve ocorrer é lealdade na disputa, para que a disputa seja franca e não venha a se transformar facilmente em ódio. Nada mais fácil do que a transformação da amizade em ódio, em ressentimento. E cada um vai ter ao seu lado, na disputa pelo poder, as seclas, fâmulos, que vão estar a disseminar a maldade com relação ao outro. Fulano disse isso, ele pensou aquilo, ele quer fazer essa tal coisa, ele está manobrando para te tirar do jogo. E evidentemente, como é fácil insuflar pequenas maldades que vão gerando profundos ódios. Na disputa da mesma mulher, Esaú e Jacó, de Machado de Assis. Os dois gêmeos que, apaixonados por fora. Não tinha lugar para os dois. Acabou não tendo lugar, efetivamente, para nenhum. A guerra entre os irmãos foi resolvida a guerra entre os irmãos pelo fenecimento de Flora. Ela feneceu para que os irmãos perdurassem. Cada um com a sua forma de ser. Só se encontravam na paixão por Flora. E se isso parece que traz uma verdade, que só podemos dizer que é uma verdade absolutamente indiscutida, porque vem do 2º século antes de Cristo, ele diz: é muito difícil a amizade entre os homens públicos. Por que é difícil a amizade entre os homens públicos? Porque a necessidade de poder faz com que se valha da tergiversação, da simulação, que é o inverso da amizade. Será que um homem de poder tem amigos? É sempre uma pergunta, né? Um dos conselhos, mal citando Maquiavel, espero não estar errando muito, não estou com ele aqui nas mãos, mas um dos conselhos que me parece que ele dá ao príncipe é que o príncipe tem que se afastar dos amigos do tempo anterior, porque dele ser príncipe,
porque esses amigos jamais o verão com a distância e com os limites que o homem de poder acaba impondo. Mas se nós pensarmos que na globalização o poder é muito maior da parceria que da diversidade, né? No mundo anterior era da adversidade, que dá da diferença do adversário. E nesse mundo atual é da parceria, então amizade e poder convivem muito melhor. Mas a noção de poder, insisto, é muito diferente da noção anterior e nós não estamos ainda habituados à nova noção de poder. A nova noção de poder não quer dizer eu sou mais importante ou eu tenho mais força que alguém. A nova noção de poder recupera o verbo eu posso. Quer dizer, eu junto, né? eu participando com outros posso. Então é muito mais o poder participativo que o poder que determina uma forma de ser aos outros. Essa forma atual, a meu ver, leva a uma boa conjunção amizade e poder. Lendo um autor que analisa o socialismo francês de Léon Blum, em 1936, na França, de Charles Vinocq, ele diz que se deve analisar o governo de Léon Blum na França sob 3 perspectivas. Eu estou matutando aqui como fazer depois, transladar isso para a análise da atualidade brasileira. Primeiro, a conquista do poder. Segundo, o exercício do poder. Terceiro, a ocupação do poder, ou a manutenção, a mantença do poder. E nós podemos ver que, na verdade, aqueles que assumem o poder têm facetas diferentes em cada um dos momentos. O momento da conquista do poder é uma feição. O momento do exercício do poder é outra. E para ocupar o poder, tomar conta, no sentido de impedir que o outro venha a assumir o poder que se assumiu, é outra faceta, é outra postura. Nas 3 posturas, nós vamos ver que existe sempre um imenso campo da simulação, da desconfiança, do medo. Não pode haver na amizade medo. O medo é o inverso da confiança. Onde existe confiança, não existe medo. Onde existe medo, não existe confiança, é evidente. E quando se está para conquistar o poder, existe o medo de que o outro conquiste, ou que o outro assuma uma posição de prevalência. E se eu tenho um amigo que disputa comigo, pode ser na mesma fronteira, na mesma divisa, nas mesmas bandeiras, eu vou sempre desconfiar. No exercício do poder, o exercício do poder é, sem dúvida nenhuma, um instrumento que vai me permitir fazer a ocupação do poder. E na ocupação do poder, então, eu tenho que excluir o outro. Ou seja, eu posso dizer que a amizade tem diversas facetas que se contrapõem a ela. O medo, a deslealdade, a falta de confiança. Mas uma que se contrapõe, a meu ver, de forma mais frontal, é a inveja. Porque inveja não é querer ter o que o outro tem. É errado pensar que a inveja é querer o que o outro tem. Melanie Klein bem estudou isso quando ela examinou a relação dela com a filha dela, que se transformou numa sua inimiga, num trabalho que ela chama Inveja e Ingratidão. A inveja não é querer o que o outro tem. Porque eu posso ter essa inveja, puxa, como eu gostaria de ter um barco como esse sujeito tem. Não é? Como eu gostaria de ter a mulher que esse cara tem. Não é? Mas a inveja é pior.
A inveja não é querer ter o que o outro tem, é querer que o outro não tenha o que tem. Então a inveja não é querer ter a coisa para sua satisfação, é se satisfazer de que o outro não tenha. É se satisfazer para que o outro não tenha. Se o outro não tiver, eu me sinto satisfeito. O invejoso efetivo, o invejoso mesmo, original, autêntico invejoso, né? Aquele que não é disfarçado, quem é um invejoso autêntico, esse vai ficar felicíssimo que o outro tenha perdido o que tem. Mesmo que a perda do que o outro tem signifique uma perda definitiva para ele. Se ele deseja a mulher, a namorada do outro, e ela resolve ir para um terceiro, ele fica feliz. Ah, tá vendo? Ele não tinha capacidade de manter essa mulher mesmo, sabia? Né? Que felicidade que ele vai usufruir naquela noite que ele descobre que a mulher está traindo o amigo. Pois bem, vejam quantos conflitos, quantas dificuldades nós enfrentamos no tema da amizade, no plano ético. O módulo do Café Filosófico Amizade em Tempo de Risco, que tem curadoria do psicanalista Jorge Forbes, pretende ser um painel dos desafios e virtudes de se ter um amigo nos nossos dias. Neste programa, o jurista Miguel Reale Júnior trata do delicado equilíbrio entre ética e amizade. O nosso mundo globalizado estimula as dificuldades para a amizade. Para o jurista Miguel Reale Júnior, os padrões de comportamento não vêm mais de dentro, mas são ditados pela mídia. O modo como devemos ser está na televisão e nas bancas de jornal. O mundo que deveria ser de libertação a partir dos anos 60 virou um mundo de insatisfação. Estamos atrás de desejos sempre descartáveis. Onde colocar a amizade neste mundo, nesta sociedade? E por que é difícil a prevalência da amizade no momento atual? Porque todos estes contrapontos à amizade são estimulados na sociedade globalizada. Essa sociedade que se horizontaliza, ela se horizontaliza porque ela perdeu a figura do pai, ela perdeu a figura da imposição de determinadas regras. Não há mais a moral heterônoma que vem de fora. A sociedade se horizontaliza na medida em que todos nós não temos mais padrões de comportamento. Quem dita o padrão de comportamento é a mídia. Quem dita o que deve ser feito é a mídia. O up-to-date está na televisão, está nas revistas. E o número de revistas que se multiplicam hoje, dá caras a quem? Na verdade, não é quem tem nome e sobrenome que vai para a revista, é quem vai para a revista que passa a ter nome e sobrenome. Basta ver a propaganda da Caras. Venha conhecer o mundo dos famosos. As pessoas se inebriam com o mundo dos famosos. São padrões impostos pela mídia. A sociedade, portanto, há uma expressão de um autor italiano, Pietro Barcellona, que diz o seguinte: nós não somos mais habitantes do espaço, nós somos habitantes do tempo. Isso significa, nós não temos mais enraizamento, nós não temos mais lugar. A maior parte dos espaços são ocupados por não lugares. Os aeroportos são não lugares. Os shopping centers são não lugares. Os edifícios de escritório são não lugares.
não há mais identidade. No momento em que a Revolução de Maio de 68, na França, não foi uma revolução ideológica, não foi uma revolução autoritária, é que desapareceram as soluções coletivas. Eu não me insiro mais em nenhuma forma de ser coletivo. O que foi a Revolução de 68, de maio de 68, foi, o lema fundamental é proibido proibir. Dali em diante, começa um mundo de libertação. Este mundo de libertação, que devia ser altamente benéfico, prazeroso, ele traz uma imensa insatisfação. A libertação, a grande revolução do século XX, foi a revolução da mulher. A revolução do amor, a pílula, todos os contraceptivos. Nós estamos nos libertando dos monstros, nós nos libertamos do infarto, nós nos libertamos de agora, daqui para frente, vamos nos libertar de doenças como Parkinson e Alzheimer. Nós estamos nos libertando dos monstros que nos amedrontam. Não existem mais padrões de comportamento efetivos e o grande problema de hoje, o grande desafio dos pais é ter a coragem de dizer não para os filhos. Existe uma lei. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Há proximidade entre os pais e os filhos como nunca houve. Há liberdade de desfazimento dos casamentos. Não há mais nenhum juízo negativo porque uma mulher é separada. Ela não é uma prostituta como aparecia nos anos 50. Em que eu me lembro que havia todo um preconceito. Não, meu filho, você não pode andar com fulano porque os pais são separados. Ou seja, não existe mais uma moral heterônoma impondo comportamentos rígidos. Mas isso teve um preço e tem um imenso preço. Qual é? Não existem mais referências. E não existindo referências, cada um de nós é responsável por si mesmo. Eu não me diluo, nem me absolvo, nem perco as minhas culpas por participar de um modo de ser coletivo. Eu tenho que decidir sobre mim mesmo. Nisto, os controles informais de comportamento, a família especialmente, a escola, a igreja, o sindicato, o clube, não tem mais força para imposição de formas de comportamento. As formas de comportamento são ditadas pelo up-to-date, por aquilo que é o sucesso daquele instante. E tem que se alcançar o sucesso. Isso torna a sociedade absolutamente fluida. É a busca... Acaba de sair um livro sobre o problema de como me livrar da busca do sucesso. Como que eu vou me livrar desse mal que é a busca do sucesso? E as pessoas querem o sucesso. As pessoas querem aparecer na televisão. Pessoas querem aparecer na revista Caras. E a revista Cara quer que elas apareçam saindo do banheiro. Eles acham uma maravilha. Não existe mais a noção de pudor, de intimidade. Para aparecer na revista Cara, se o sujeito põe um roupão deitado na cama, ótimo. E o sujeito se submete a isso. Então, na verdade, há uma figura que Ortega Gasset chamava do senhorito satisfeito, que era o homem massa, porque ele era um homem uniforme de uma sociedade em que havia uma invasão vertical de bárbaros, como ele chamava, como ele dizia, mas as pessoas havia pessoas ocupadas e preocupadas. Os ocupados eram senhoritos satisfeitos. Os preocupados nunca são satisfeitos, exatamente porque estão preocupados. Mas os ocupados são senhoritos satisfeitos. Não é? São senhoritos satisfeitos.
Porque eles tinham um ideário de obtenção de alguns bens, ou de algum status, alguma forma de vida, absolutamente factível. Hoje não há mais. Nós estamos numa sociedade absolutamente histérica, em que a satisfação do desejo de hoje é a frustração de amanhã. Eu satisfaço o desejo de hoje e preciso logo imediatamente criar um novo desejo. Os desejos, infelizmente, são descartáveis. Bom, dentro de uma sociedade desta sofreguidão pelo sucesso, em que as drogas passam a ocupar um campo imenso, porque aqueles que não aguentam o peso da busca do sucesso acabam caminhando muitas vezes pela rota de fuga do uso das drogas. Nessa sociedade, onde eu vou pôr amizade? Que está fundada em valores como lealdade, sinceridade, franqueza, abertura de espírito, renúncia, tolerância, prudência. Nessa sociedade em que há uma sofreguidão pela obtenção de satisfações efêmeras, eu estou instrumentalizando tudo. E nisto eu estou traindo os valores principais da ética. Porque aí a ética, como uma ciência do comportamento moral, ela vai se estribar em algumas leis morais universais, que nós vamos encontrar, sem dúvida nenhuma, no pensamento kantiano. Faça do seu comportamento o espelho de um comportamento que possa ser aceito universalmente. Tenha a relação com o outro sempre a perspectiva da humanidade do outro, para que ele seja um fim em si mesmo e não um meio. E a regra de ouro: não faça ao outro o que não queres que faça a ti. Nessa sociedade diluída, nessa sociedade em que estes valores de comedimento, de tolerância, de temperança, de sinceridade, de fraternidade, de solidariedade, de solicitude, estes valores vão se fragilizando. Então, eu volto ao começo, volto a Cícero, que dizia o seguinte: a amizade é uma virtude dos homens de bem. E a ética significa ter uma aspiração ética, que é ter um comportamento ético próprio, ter uma aspiração ética com os outros e para os outros, dentro de instituições justas. Isso significa que a amizade é a mais profunda solicitude com o outro. Como digo, para repetir, até para que eu perca a amizade em nome da amizade. E sempre sob um sentimento de justiça. Porque a justiça, eu disse que iria falar ao final sobre a justiça, ela se revela não porque eu sei aquilo que é o equânime, mas a justiça se revela pela injustiça. A injustiça mostra a justiça. E a injustiça cria uma solidariedade, cria uma cumplicidade. Eu sou amigo, eu me torno amigo daquele que é o injustiçado. Eu presto a minha solidariedade mais profunda àquele que é o injustiçado. Então, ser amigo é também ser justo. Isso significa ser sensível às injustiças que se praticam com o outro. No momento em que eu vivencio, experiencio a injustiça do outro, eu quebrei aquela distância e me tornei próximo a ele. É um imenso desafio, portanto, a manutenção da amizade. Quem tem uma amizade, todos vocês têm amizades, devem batalhar pela manutenção dessa amizade.
mesmo que seja perdendo-a no momento em que se dê um conselho que não vai ser bem aceito. Só a valorização da amizade pode fazer com que se supere esse instante de vazio ético que prevalece no mundo da mídia e da globalização, em que os valores fundamentais de respeito ao outro estão diluídos na busca do sucesso. Eu creio que eu fiquei pensando muito sobre esse tema da amizade e me sensibilizou muito toda essa questão de saber superar esses desafios. Até onde eu devo ser honesto o suficiente para não encobrir um amigo? Até onde eu devo ser suficientemente franco para deixar de falar a verdade para um amigo? Até onde eu posso esconder uma verdade que eu sei e que meu amigo não sabe e que vai desagradar? É um imenso desafio para nós todos, nesse instante, valorizarmos a amizade, porque valorizando a amizade, nós vamos estar valorizando a pessoa humana. Esse é o imenso desafio. Nós vamos estar quebrando com este círculo vicioso do mundo das compras, do consumismo inveterado, do mundo da mídia. Nós vamos pôr um obstáculo à prevalência dos valores negativos do mundo contemporâneo. Acho que a amizade é o grande instrumento para que nós passemos a gostar de nós mesmos. E vou terminar lembrando uma frase do Camus: só quem ama a si próprio pode amar o próximo. Eu tenho que amar a mim mesmo para que eu possa amar o outro. E no momento que eu amo a mim mesmo, eu vou ter a coragem da amizade. Este foi mais um Café Filosófico que trouxe o jurista Miguel Reale Júnior para falar de ética e amizade. Neste programa, Reale Júnior lembrou Cícero, que dizia que a amizade é uma virtude dos homens de bem e que ser amigo é ser justo. Manter a amizade é um desafio, mas que vale a pena. Até o próximo Café Filosófico.